Querido irmão, querida irmã, chegamos ao terceiro domingo da Quaresma. É mais ou menos a metade desta caminhada quaresmal, o que nos deve dar a oportunidade de avaliar como fomos até agora na nossa Quaresma. Se fomos bem, é o momento de dar um passo novo e aprofundar ainda mais a vivência da transformação de dentro para fora neste tempo. Se não fomos bem, não há problema, ainda é possível recomeçar a nossa Quaresma e vivê-la bem daqui até a Páscoa do Senhor. As mensagens deste domingo são fortíssimas. Nós temos alguns dos principais textos da Sagrada Escritura que hoje nos são propostos. Êxodo 20, quando são apresentados os 10 mandamentos, síntese da conduta dos que creem no Senhor. O início da carta de São Paulo aos Coríntios, de onde nos vem também no capítulo 13, uma das páginas mais famosas da Bíblia, o hino à caridade, o hino ao amor. Hoje é o primeiro capítulo. E o Evangelho fortíssimo e difícil de compreender, de quando Jesus expulsa os comerciantes do templo, destrói as suas bancas e barracas e faz um duro apelo ao respeito ao que é de Deus. Aprofundemos em alguns rápidos instantes essas lições tão centrais na nossa fé. Hoje Deus dá então a lei, uma das páginas centrais do Antigo Testamento, em que, depois da libertação de uma longa escravidão no regime do faraó, mais ou menos 400 anos, agora o povo de Deus encontra a liberdade. Naturalmente, a liberdade era um desafio, não sabiam o que fazer com a liberdade. Nesse contexto, vêm os 10 mandamentos. Portanto, que fique muito claro a você, os 10 mandamentos não são uma restrição à liberdade. Antes, são uma forma de vivê-la autenticamente. Ou seja, eles levam à liberdade, eles promovem a liberdade, fazendo com que a barbárie não se estabeleça. Se não houvesse a lei, de modo especial essa lei, simplesmente não ter nenhuma baliza naquela sociedade que começava a sua história de liberdade depois de uma longa escravidão, levaria fatalmente à barbárie. E quais são, então, esses 10 mandamentos da forma como hoje apresentados no Êxodo? Não terás outros deuses além de mim. Deus começa chamando a uma exclusividade e a uma fidelidade de fé. Colocar Deus no centro da nossa vida e fazer com que todo o resto decorra da nossa escolha de Deus. Repare que quando assim nós fazemos, quando a vida espiritual vai bem, quando Deus é o centro de tudo, todo o resto encontra o seu justo lugar. O Senhor continua: não farás imagens esculpidas, nem figura alguma, nem te prostrarás diante de outros deuses, porque eu sou um Deus ciumento, um Deus que usa de misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me amam. O tema da misericórdia de Deus é recorrente nesta Quaresma. O amor de Deus que nos ama nos abraça mesmo diante da nossa falha, da nossa limitação e do nosso pecado. Não pronunciarás o nome do teu Deus em vão. Este mandamento é um forte apelo a que não haja manipulações a partir do nome de Deus. Existiam nessa época, existem também hoje. Vai frontalmente contra o Senhor. Lembra-te de santificar o sábado. Portanto, em todos os outros dias da semana, os nossos afazeres, as nossas obrigações, os nossos trabalhos devem acontecer. Mas um dia deve ser entregue ao Senhor. É o dia não tanto só do lazer, o lazer também é importante, mas o dia do nosso culto a Deus. O dia de recordar que, embora o restante da nossa vida pareça ocupar tanto tempo, é Deus que deve perpassar toda a nossa história e deve ter um tempo exclusivo para Ele. Nós cristãos já não guardamos o sábado, mas o domingo, porque é o dia da recriação do mundo na ressurreição de Jesus Cristo. Honra teu pai e tua mãe. Como é necessário resgatarmos
este mandamento. A necessidade de valorizar aqueles que nos deram a vida porque são colaboradores de Deus na nossa existência. Virtuosos ou não, foi deles que Deus se utilizou para que nós tivéssemos a vida. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem nada que lhe pertença. Querido irmão, querida irmã, embora os 10 mandamentos tenham sido escritos nessa forma, de alguns deles, negativa, todos eles são positivos. São chamados ao amor. A palavra que está por detrás de todos os mandamentos é o amor. Quando os mandamentos dizem, por exemplo, não matarás, o que se está dizendo? Valoriza a vida, ama a vida, cuida da vida, a tua e a do próximo. Quantas agressões à vida temos hoje em nossa sociedade? Uma cultura de morte, como dizia João Paulo II. Quando os mandamentos dizem não cometerás adultério, na verdade estão dizendo ama os teus compromissos, ama o teu esposo, a tua esposa, valoriza a promessa feita de amor e fidelidade. Quando diz não roubar, não cobiçar, não mentir, está dizendo ama o que é teu e o que é do teu irmão. Valoriza o que são as tuas conquistas e as conquistas do teu irmão. Ama a verdade. Constrói a tua vida exclusivamente sobre a verdade e não sobre a mentira. Outro ponto importante dos 10 mandamentos é notar que nesse texto apenas 3 são dirigidos a Deus. São a base da nossa vida e da nossa espiritualidade. Mas 7 são dirigidos ao outro, o que reforça um dos princípios centrais da nossa fé. A nossa fé não se dirige a Deus, não pode se dirigir a Deus apenas. A nossa fé brota do encontro com Deus, nasce do encontro com Deus, que é um Deus amor, é a efusão do amor sobre nós, mas ela se concretiza na forma como tratamos as pessoas, na forma como lidamos com cada próximo e com a humanidade mesma. Portanto, 30% é o que fazemos em relação a Deus, 70% é a nossa forma de tratar o próximo. E é assim que Deus nos julgará. Muito menos pelas nossas condutas espirituais, muito mais pela capacidade que tivermos ou não tivermos de amar cada próximo. O Salmo 18, que hoje nos é apresentado, louva a Deus porque a sua lei é perfeita. É uma homenagem aos 10 mandamentos, que de fato são, como você viu, atemporais. Valiam para a sociedade de Moisés há mais de 20, 25, 30, quase 40 séculos atrás e valem para hoje. Valeram para todas as sociedades entre esse tempo, valerão também para as próximas. São mandamentos universais, atemporais, que valem para qualquer estrutura cultural ou social. Por isso o salmista ainda diz: o Senhor julga corretamente. Mais desejáveis do que o ouro são as palavras do Senhor, mais doces do que o mel. Portanto, quem se lança na experiência de viver assim, encontra uma vida que faz sentido e que vale a pena, porque valoriza o seu Deus, porque valoriza o seu próximo. São Paulo, no breve trecho da leitura que hoje nos é apresentada, faz uma comparação entre o que eram os desejos dos judeus, os desejos dos gregos e o que efetivamente o cristianismo apresenta. Veja como é forte. Os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, insensatez para os pagãos. Querido irmão, querida irmã, nós hoje não temos a dimensão do que significava a cruz naquele tempo. Fazendo uma comparação muito simplista, mas que nos permite ter uma ideia mais próxima, andar com uma cruz, como eu costumo andar, seria na sociedade de Jesus como alguém andar com uma cadeira elétrica pendurada no pescoço, um instrumento
de morte para os condenados, aqueles a quem a sociedade dizia: não te quero mais. Você não pode mais viver conosco. Você não merece mais um lugar neste mundo. A sua vida não é mais bem-vinda entre nós. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus assumiu a cruz, o destino dos piores, para a todos resgatar. E ele, que não tinha nenhum mal cometido, carrega sobre si todos os males da humanidade, os leva para a cruz, morre em sacrifício de doação gratuita por toda a humanidade. Por isso nós apresentamos a cruz, a imagem de um fracassado, de um condenado, de um torturado, de um rejeitado. E do altar da rejeição, Jesus Cristo conquista a salvação para todos os rejeitados da história, também para mim e para você. É o que São Paulo hoje ressalta. Mais do que um discurso de sabedoria, como os gregos gostam, mais do que sinais milagrosos, como os judeus gostam, nós apresentamos um instrumento de tortura, que, assumido por Deus mesmo, se tornou um instrumento do maior derramamento de amor que a humanidade já percebeu. O amor que abre mão da própria vida para que todos possam ter vida. No Evangelho nós temos uma das cenas mais fortes e difíceis de compreender da vida de Jesus. Ele destrói, no pátio do templo, as bancas dos cambistas, dos comerciantes do templo. Será que Jesus não aceitava que aquelas pessoas extraíssem o seu sustento dos fiéis que vinham prestar seu culto a Deus? Se assim fosse, seria um perigo. Nossas igrejas estão todas muito cheias dessas lojinhas, desses comércios, de tantas atividades que nós fazemos para ter fundos para nos sustentar. É isso que Jesus condena? Naturalmente que não. Esses comerciantes que ocupavam o pátio do templo exploravam especialmente os pobres, cobravam taxas altíssimas, tinham até uma moeda própria, por isso os evangelhos os chamam de cambistas. Aquilo que era o culto que deveria ser gratuito a Deus se tornava caríssimo na mão dessas pessoas que usavam o espaço sagrado para explorar os fiéis. Jesus os condena, faz chicotes, derruba, agride e acaba com aquele comércio no pátio do templo. O que Jesus está dizendo com esses gestos tão fortes e tão atuais? Primeiro, Jesus não aceita a exploração dos pobres pela religião. Jesus condena duramente quem faz pesar sobre os pobres que querem cultuar a Deus. Segundo ponto, Jesus deixa muito claro que os favores, as bênçãos e as graças de Deus são absolutamente gratuitos. Não se paga pela ação de Deus. Deus jamais cobra qualquer preço. Por isso nós chamamos de graça. Porque tudo que Deus faz por nós é absolutamente gratuito. Nós não pagamos. Nós recebemos de Deus o seu amor sempre gratuito. E o terceiro ponto. Jesus deixa muito claro também que é preciso ter um extremo cuidado quando se mistura a atividade econômica com a atividade religiosa, porque aquilo que é de Deus deve ser transparente, aberto, acessível a todos. Portanto, hoje, querido irmão, querida irmã, somos chamados a um exame de consciência profundo sobre como vai a nossa vida. Como estamos vivendo os 10 mandamentos, que não foram revogados por Jesus, embora ele os tenha depois sintetizado em apenas 2, o amor a Deus acima de tudo e o amor ao próximo na mesma medida daquilo que se busca fazer em relação a Deus. E mais ainda, depois Jesus sintetiza no amor recíproco, como a concretização mais plena dos 10 mandamentos. Como estamos vivendo os mandamentos são atuais. Valeria a pena, como exercício quaresmal, nós decorarmos os 10 mandamentos e todos os dias irmos verificando como está a nossa conduta em relação aos mandamentos. O segundo exame de consciência é sobre o papel que estamos dando a Deus na nossa vida. É o papel correto? É o espaço devido? A Deus não se poupa nada. A Deus se dá tudo. E o terceiro ponto é,
Como estamos vivendo a relação entre fé e bens, fé e riquezas humanas? Se alguém liga de algum modo a graça de Deus a um custo econômico, está errado. Deus sempre abre as portas do seu coração a nós gratuitamente. Pede de nós não dinheiro, não contrapartida, mas um passo em direção a Ele, um passo em direção ao amor que depois, necessariamente, precisa se concretizar em amor ao próximo. Bom terceiro domingo da Quaresma, boa semana. Que o Senhor nos encontre mais generosos, mais fiéis, mais coerentes e mais orantes nesta semana.